Eu estou falando sobre Yom Kippur na ótica da nova aliança. Estas festas não são dos judeus, são do Senhor, e todas estas festas se cumprem em Jesus. Então existe um tempo determinado para Deus agir. Se existe uma agenda, existe uma maneira de Deus agir. E aí Levítico capítulo 23, verso 2, diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor convocarei, serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Preste atenção. A ideia que a maioria das pessoas diz, né? São festas dos judeus. Não, irmão. Essas festas não são dos judeus, são do Senhor. As solenidades são as festas. Então essas festas, estas solenidades não são dos judeus, são do Senhor. Toda festa se cumpre em Cristo. De modo escatológico, as 4 festas primeiras, elas já se cumpriram. Páscoa, pães ázimos, primícias e Pentecostes. Essas 4 festas, de uma visão escatológica, já se cumpriu. Elas já aconteceram. E aí fica faltando 3 festas, que são 7. Quais são as 3 que faltam? Trombeta, Yom Kippur e tabernáculo. Então, numa visão profética, escatológica, essas 3 festas faltam se cumprir. Mas de um modo espiritual, todas elas já se cumpriu em Cristo Jesus. E alguém deveria dar glória por isso. Por isso que na ótica da graça, da nova aliança, podemos celebrar todas as festas olhando para Cristo sem quebrar o sacrifício de Jesus na cruz. Não, meu povo. Depois de uma revelação dessa, se você não der um glória nessa live aí, eu vou encerrar essa live, meu povo. Senhor Jesus. Então, irmão, praticar as festas bíblicas, que são as festas do Senhor, olhando para Jesus, nós não invalidamos o sacrifício dele na cruz, gente. E aí, pastor? E aí, irmão? E Yom Kippur, já comenta assim, Yom Kippur é um exercício de fé, porém, um cumprimento do princípio mais solene que levou Jesus à cruz do Calvário para bradar, para gritar, para exclamar: está consumado! Perdoei as gerações do passado, perdoei as gerações do presente e perdoei as gerações do futuro, porque em Yom Kippur é o dia do perdão. Yom Kippur é o dia da expiação, é o dia do perdão. Então Yom Kippur é um exercício de fé, porém com um cumprimento do princípio mais solene que levou Jesus à cruz do Calvário para gritar em alto e bom som: está consumado, porque eu acabei de perdoar gerações passadas, gerações presentes e gerações futuras. Esse é o verdadeiro Yom Kippur. Um novo portal se abre, um novo ciclo se inicia. Então o dono da festa vai se apresentar em Yom Kippur de uma outra forma. Então em cada festa ele se apresenta de uma forma, e em cada apresentação dele nessa festa é uma comunicação que ele faz do céu com a terra. O céu está comunicando com a terra nesse tempo todo, e para cada festa há uma comunicação diferente. O Yom Kippur na nova aliança é a celebração do perdão recebido. É simples assim. E aí a gente ia ver vídeo de um, ver vídeo do outro, ver vídeo de um, ver um vídeo do outro, aí vê programa de televisão, aí irmão, fica aquela confusão. E aí os crentes ficam: mas o que é o Yom Kippur? Eu devo ou não devo? O que é o Yom Kippur? Devo praticar Yom Kippur no Yom Kippur, Yom Kippur, Yom Kippur pra lá, Yom Kippur pra cá, e um fala de Yom Kippur, Yom Kippur, Yom Kippur, Yom Kippur, jejum de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, e blá, blá, e aí aquela confusão toda, e a maioria dos crentes não entende nada. E aí hoje você está entendendo. Então, o Yom Kippur, na nova aliança, é a celebração do perdão já recebido. Em cada festa dessa, a Kadosh Baruch Hu, o Eterno, ele se manifesta, ele se revela de uma maneira, ele se apresenta de uma forma, e em cada apresentação dele em uma dessas festas, ele comunica algo. Aquilo que a festa pede é a comunicação que ele faz. Agora imagine se você não aparece na festa. Se você não aparece na festa, você não come do bolo. Pegou ou não? Quem não aparece, quem não se apresenta na festa de Deus, não come do bolo que ele preparou. Não, gente, você tinha que comentar isso, postar e me marcar, gente. Meu Deus do céu. O tanto de chave que eu estou liberando aqui, o tanto de código que eu estou liberando aqui.
Quem não se apresenta na festa de Deus, não come do bolo que ele preparou. Yom Kippur é o dia da expiação, é o dia do perdão. Então o que eu tenho para falar para você assim, ó? Quando alguém vem em sua direção para te pedir perdão, irmão, biblicamente falando, é obrigatoriedade sua liberar a pessoa. Se a pessoa vem em sua direção pedir perdão, irmão, você tem que liberar. Perdão não se executa por sentimento. Primeiro que perdão é uma ordenança divina, né? Jesus, ele ensinou sobre o perdão, sendo o perdão algo ilimitado. E perdoar também é uma decisão. Então, assim, não tem a ver com um sentimento, tá? Ah, se eu sentir, eu vou perdoar. Não. É igual amar, né, irmão? É uma decisão, tá? Você decide perdoar. Gente, comenta na live assim, ó. Quem não perdoa, fica preso no mundo espiritual. E aí vem uma carga sobre a pessoa. E assim, irmão, ó, é provado que a falta de perdão é responsável, postei alguns stories esses dias sobre esse assunto, é responsável por muitos tipos de doença, principalmente, irmão, doença nos ossos. Você sabia disso ou não? Você sabia disso, crente? Davi disse que enquanto ficou calado, sem pedir perdão, os seus ossos envelheceram. Então, assim, é a Bíblia que diz, gente. Amanhã é Yom Kippur, amanhã é dia de perdão. Quem não perdoa fica preso no mundo espiritual. A falta de perdão traz consequências, traz doenças emocionais, psicossomáticas, doenças físicas e principalmente doenças nos ossos. Irmão, você já ouviu falar disso? Você já ouviu alguém falar sobre isso, gente? Irmão, o povo não fala essas coisas, mas eu falo. Então perdoe. Amanhã é dia de Yom Kippur. Amanhã é um portal espiritual que Deus reservou para comunicar isso. Ele te perdoou, irmão. Se ele te perdoou, você também pode perdoar. Yom Kippur é o dia do perdão. Perdão é a semente da liberdade. E a falta de perdão, pastor? A falta de perdão é a semente para prisões. E amanhã o céu está dando a oportunidade de você se libertar dessas prisões. De você ser livre dessas amarras espirituais. A falta de perdão gera sentimento de vingança no coração das pessoas. E assim, irmão, as pessoas vingativas são reprovadas por Akadosh Baruch Hu. Pessoas vingativas, irmão, são reprovadas por Deus. Deus reprova pessoas vingativas. Mas pastor, por que Jesus falou para perdoar 70 vezes 7? Porque o perdão é ilimitado. Jesus na cruz bradou: está consumado, está perdoado. Eu perdoo gerações passadas, presentes e futuras. Ele veio estabelecer esse princípio pelo Calvário, o princípio de perdoar. Ele pediu perdão para o Pai, para que o Pai perdoasse aqueles que não sabiam o que estava fazendo. Entende, gente? Então assim, ó, a forma de entender Calvário é pela cruz. E o sinônimo da cruz é o perdão, gente. Então comenta na live assim, ó, Jesus é o nosso Yom Kippur. Existe muita gente doente, anulada nas conquistas, por não conseguir soltar os ofensores. A pessoa te ofendeu, a pessoa te feriu, a pessoa te magoou, e você não consegue liberar ela. Você não consegue perdoar ela, irmão. Solta, libera. A falta do perdão é a semente das prisões, mas o perdão é a semente da liberdade. Yom Kippur é a festa de Deus para o perdão. Deus deixou uma festa especial, que começa amanhã, para ministrar o perdão e sermos promovidos no mundo espiritual sem nenhuma pendência. Porque o perdão abre novas portas e fecha velhas portas. Pastor, eu quero novas portas abertas em minha direção. Então pratique o exercício do perdão. Porque esse exercício de perdoar vai trazer mais da presença de Deus e provisão do trono para ser liberada para a sua vida. Você já perdoou alguém? Assim, irmão, ó, é provado, isso é provado, que quando uma pessoa, ela perdoa a outra, ambas as pessoas, aquela que está perdoando e aquela que está recebendo perdão, ambas se sentem mais leves e mais felizes. Isso é comprovado, irmão. Porque a carga que estava sobre elas não existe mais. De ambos os lados. Quem perdoa e quem é perdoado. Assim, ó, tira aquele peso, sabe? Ó, com peso aqui, agora me sinto leve. Isso que o perdão faz. Então, assim, dicas para o jejum de amanhã. Primeiro, não faça jejum que possa prejudicar o seu corpo. Os judeus, eles vão fazer o Yom Kippur. Qual que é a regra do Yom Kippur? É um jejum de 25 horas. Pastor, por que um jejum de 25 horas? Para não correr o risco de você jejuar
a menos. Então eu estou falando dos judeus. Só que os judeus, irmão, eles preparam o corpo deles há anos. Há anos eles vêm se preparando, eles preparam o corpo deles assim. E para o Yom Kippur, eles vêm preparando há meses. Entendeu? Há dias já preparando. Então assim, ó, a regra é, na nova aliança, não façam jejum para que possa prejudicar o seu corpo. Principalmente para você que não tem costume de jejuar. Uma segunda dica é, não faça jejum sem água, principalmente se você não tem costume. Pastor, eu já sou acostumado a jejuar, eu consigo ficar sem tomar água e tal, eu não vou ficar babando, né? Tem gente, irmão, que faz jejum, a cabeça está quase saindo do corpo, a pessoa está quase desmaiando no meio da rua, está quase babando, parecendo que está endemoniada. E tá lá, irmão. Irmão, se conseguir fazer as 25 horas... maravilha, se conseguir fazer as 24 horas certinha, beleza, irmão, amém. Pastor, se eu não conseguir fazer o jejum de 25 horas, se não conseguir, faça até onde você suportar. Faça até você suportar. Eu fiz 6 horas de jejum, é o meu limite. Amém, amém. Pastor, eu fiz 12 horas de jejum, foi o que eu consegui. Amém, irmão. O jejum é para uma disciplina espiritual, como eu já falei aqui na live, que jejum é uma das 3 disciplinas. E assim, jejum coletivo muda decreto, e amanhã o mundo vai estar, uma atmosfera espiritual vai iniciar amanhã, porque um novo ciclo vai se abrir. O jejum de Yom Kippur começa amanhã, domingo, dia 24, pastor. Que horas que começa o jejum, o Yom Kippur? O irmão, entenda, toda festa de Deus não é que ela começa às 18 horas, ela começa no pôr do sol. Então depende da região onde você está. Cada lugar da nação, cada lugar do Brasil, o sol se põe em um horário, o sol se esconde em um horário. Quando o sol se põe, começa o dia de Deus ser contado. Amém, gente? Então assim, o jejum de Yom Kippur, ele vai começar amanhã, nesse domingo, amanhã, dia 24, e ele vai até o pôr do sol da segunda-feira, dia 25. Lembre-se sempre, irmão, o centro do jejum, o centro de Yom Kippur, eu disse aqui, Jesus é o nosso Yom Kippur. Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Ele é o maior sinal de Yom Kippur para manifestar que as dívidas espiritual, emocional, sentimental, física, ética e moral são quitadas pelo maior ato profético da história, a cruz do Calvário. Então sinta-se livre, sinta-se livre. Não faça o jejum de Yom Kippur com peso. Então assim, ó, Jesus é o maior presente de Deus para a humanidade. Então tenha Jesus como centro do seu propósito, tenha Jesus como centro do seu jejum. O nosso jejum de amanhã é pedir para que o Senhor traga um avivamento para a nação e para que o Senhor nos ajude a perdoar aquele que nos ofenderam. Espero ter ajudado e ter sido uma bênção na sua vida, e qualquer coisa é só você me mandar mensagem. E um feliz Yom Kippur, lembrando que Jesus é o nosso Yom Kippur, e peço para o Senhor trazer sobre a sua vida uma força espiritual como você ainda não viveu. Você será levado para uma outra dimensão. Que o Eterno te abençoe.